Fala galera, mais um Pode Fé começando e hoje eu tô aqui com um casal muito abençoado, um casal que é inspiração para muitos casais, com uma história de superação, uma história de milagre, e nós vamos conhecer um pouquinho da história do Marcos e da Adriana Marinho, que são cristãos, pais da Alice e do Gael, empresários que superaram todos os desafios da vida e também os desafios e barreiras culturais para começar a empreender aqui em Portugal. E eu estou com eles aqui na minha frente, ela também é escritora e os dois servem juntos na Igreja Catedral da Família, em Alcochete. Um beijo Graças a grande para essa Deus. igreja amada. E, meus irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Deus Amém, abençoe amém. vocês, Adriana. Obrigada, Obrigado pela sua obrigada pelo presença. convite, Obrigado, pastor. pastor. Obrigado, Marcos. Antes da gente começar a conversa, eu quero citar aqui aqueles irmãos que têm abençoado para que esse programa possa acontecer semanalmente, para a honra e glória do nosso Deus. Eu quero agradecer os estúdios da The Fábrica, aqui na pessoa do Lucas, que se dispôs a gravar o Pode Fé, e nós estamos aqui já há quase um ano gravando toda semana aqui o nosso podcast, para a honra e glória do Senhor. Você que quer gravar um podcast, que precisa gravar um curso, você quer ensinar algo, você quer vender algo no Hotmart, você quer gravar um devocional, você, meu amigo pastor, que quer gravar um informativo da sua igreja, um curso de teologia, o estúdio da The Fábrica está aqui à disposição para servir você, servir a sua empresa, a sua igreja, em nome de Jesus. Também a União Estofagem, a elite da estofagem aqui no Barreiro, do seu carro até a sua sala, os melhores materiais, os melhores atendimentos, lá com o nosso irmão Marcos. Deus abençoe a União Estofagem, também a HR Car Detail, o nosso irmão Rodrigo, da lavagem e higienização de alto padrão em cada detalhe do seu veículo. O Talho Brazuquinha, do nosso irmão Bruno, as melhores carnes e os melhores cortes de carne na Baixa da Banheira, aqui pertinho do Barreiro também. O I Love Coxinha, do nosso irmão Eudes, que sempre está aqui nos abençoando, salgados brasileiros aqui em Portugal, lá na linha de Sintra e Grande Lisboa. Você faz o pedido pelo delivery e o Eudes vai entregar na sua casa aquele salgadinho estaladiço, crocante, gostoso. É uma bênção. Também temos a loja da informática dos nossos irmãos Luiz e Jô, onde você encontra tudo em computadores, periféricos, eletrônicos, loja da informática, você está vendo aqui todos os contatos. E também temos a Fast Cleaning do nosso irmã Adriana, do nosso irmão Marcos, aqui que estão hoje aqui. Nós vamos ter esse grande bate-papo com ele. Você que precisa de uma limpeza personalizada, um marido de aluguel, quebrou alguma coisa aí, precisa consertar, tá aqui esse casal abençoado aqui para abençoar a sua vida também. Gente, mais uma Graças a vez, Deus. sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito E obrigada. que Obrigado, Deus pastor. possa abençoar essa nossa conversa aqui, não é? Amém. Antes de mais, eu queria ouvir de vocês, quem são vocês? Quem é o Marcos? Quem é a Adriana? Fala um pouquinho da Alice, do Gael, dessa família querida que está sentada aqui na frente hoje, para que o nosso público possa conhecer vocês. Amém. Primeiras damas. Obrigada, Primeiras você é damas. muito gentil. Tá. Sou mineira, de Belo Horizonte mesmo. Tem 7 anos que nós estamos aqui em Portugal, chegamos em 2017. Uau! Tanto o Gael quanto a Alice nasceram no Brasil. Eles chegaram aqui, ela tinha 1 ano e ele tinha 3. Lá no Brasil, eu sou formada em administração e gestão comercial. Sempre trabalhei com a área de vendas e com dinheiro ao mesmo tempo. Sempre gostei dos dois ali entrelaçados. Conheci o meu maravilhoso marido aos 30 glória. anos, lá na cidade. Sempre moramos perto, mas nunca nos encontramos até chegar aos 30 anos. Somos do mesmo mês, do mesmo ano. Uau! Mesma idade, o mesmo Mesmo mês. lugar, Mesmo mesmo tudo. mês. Qual é o mês? Qual é o ano? Setembro. Setembro de Setembro 80. Uau! Alguns dias de diferença do Eu nascimento. sou um pouquinho mais velha, então. Tem que respeitar. Tem que Mas respeitar. E você, Marcos? Bom, as histórias são quase iguais, né? Também sou mineiro, de Belo Horizonte. Atleticano ou cruzeirense? Ou América? Atleticano. Não deu. O pessoal andou botando fogo aí. No... E muito. Nossa. E muito, tanto que eu nem acompanhei.
Então, e como é que foi essa decisão de vocês virem para Portugal? A decisão, Foi da Adriana, foi sua, Adriana? Em 2004, quando eu tinha 24 anos, eu vim para Portugal. Eu era solteira. Eu vim para Portugal para morar. Fiquei aqui menos de um ano. Na verdade, a intenção era ficar mais tempo, mas acabei ficando menos de um ano. Então, eu já tinha estado Já aqui. conheci o país. Eu morei na altura em Cascais, em São João do Estoril. Uhum. Então, eu tinha aquela lembrança gostosa do que eu tinha vivido enquanto solteira. Lá no Brasil, em 2017, eu fui demitida da empresa que eu trabalhava no mês de fevereiro. E até aquela data, todas as empresas ou todos os lugares que eu trabalhava, na maioria das vezes era eu que queria sair porque eu sempre gostei de novidades, de desafios. Então, eu pedia para sair ou, às vezes que aconteceu de eu ser demitida, bastava eu enviar se eu mandasse uns 10 currículos, eu tinha umas 4 propostas de trabalho e eu escolhia. Sempre foi assim. Mas em fevereiro de 2017, quando eu fui demitida, a empresa estava afundando Uhum. e o meu cargo era o mais alto. Eu era o salário mais alto. Quando eu fui demitida, Então, nessa altura, eu resolvi buscar uma outra oportunidade, e era sair. Eu demorei de fevereiro até julho de 2017 para convencer ele. Então foram 5 meses 5 meses de trabalhando conversa. trabalhando na mente dele. E por que você não queria vir? Ou a porque resistência em si? eu estava estabilizado num cargo, né? Eu era gerente de logística, trabalhava com prevenção a roubo de cargas, tinha minha equipe. Só que quando é para Deus fazer as coisas, não tem jeito. Não tem para onde Não correr, né? tem. O cargo que eu tinha que era bom, foi-se embora. E eu mandava currículo, e sim, minha experiência também não é má. Só que eu não era chamado para nada. E a gente começou a ver as portas se fechando. E até um dia que eu virei para ele e falei: olha, vamos fazer? Aconteceu isso, eu não mencionei aqui. Nessa altura, e antes de eu querer vir mesmo, eu mandei uns 50 currículos. Eu fui chamada em apenas uma entrevista. Eu também. Uau. Foi a mesma Não, coisa. não aparecia nada, não aparecia nada. E aí, Literalmente as portas se sim, e fecharam. eu comecei a orar e às vezes chegava no culto na igreja, aí tinha um pastor que eu nunca tinha visto, ó, Deus manda você preparar as malas. Aí ia, de repente, para outro culto, aí chegava uma outra pessoa e disse, ó, Deus me mostra você no avião. E aí orando, 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 e tudo acontecendo pra gente Para ir. vir embora. E ele no começo ele estava muito resistente, muito. Ele nunca tinha saído de perto da família. Eu sempre fui, devido a toda a minha experiência vivida lá, né? Eu sempre fui mais ousada, mais largada para essas coisas. Eu sempre gostei de tentar coisas novas. Então para mim estava mais tranquilo. Psicologicamente eu estava mais Mais tranquila. tranquila. E quando aconteceu isso com ele lá no trabalho, né, da porta se fechar, Sim. que ele chegou perto de mim e falou assim: quer saber? Tá Vambora. tudo fechando. Eu acho que Vamos Deus embora. quer que a gente vai mesmo. No dia que ele falou isso, nós demoramos um mês para vender carro, todos os móveis, até os bichinhos de pelúcia dos meninos foram vendidos. Em um mês, Organizaram tudo e Tudo. fechou. mala e cuia e vambora. Tudo, Tudo, vende- tudo, tudo. tudo. E eu E- achei incrível que, assim, com um mês, né? Foi um mês, 30 Conseguimos dias. vender tudo, a tudo. mobília da casa, o carro, tudo. Conseguimos Espetáculo. para chegar aqui. E não conhecíamos ninguém aqui. Nada, nem ninguém. E foram para Cascais ou vieram para o Não. Cochete já direto Não, aqui? nós fomos para Benfica. Eu consegui alugar um quarto à distância. De lá, Alugou na- o quarto lá do Brasil ainda, já veio Isso. com o um quartinho quarto pra reservado morar. por 15 dias. Pronto. E como na outra vez que eu havia morado aqui, foi tranquilo para arrumar apartamento, eu achei que dessa vez ia ser também, né? Só que não. E a partir daí também começou a dar o boom da imigração e... Eu, desde que eu cheguei aqui, eu escuto assim, não, os aluguel tão caro, mas vai baixar. O contrário, né, pastor? Ao contrário, gente. Pois. E quando vocês chegaram aqui, como é que foi pra ti, Marcos? Porque a Adriana, como ela falou, ela já tinha morado aqui, né? Já tinha passado aqui quase um ano, já conheci, já tinha noção um pouco do Portugal, apesar de que eu acho que foi completamente diferente. Totalmente. Mas e pra ti, como é que foi? Eram situações diferentes, né? Chegar aqui sem conhecer nada, ninguém, a língua é parecida, não é igual, né? Até ter a percepção de entender o que eles falam. Com 2 crianças,
A sensação de medo era constante, diária. Eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar. Não por mim. Sou um Claro, adulto, me viro, mas com 2 crianças. Ela com 1 eu ano, sei bem, ele cara. com 3, né? Então, assim, se a gente errasse, ia pingar neles. Então, o início foi o quê? Correr atrás de documentos, perguntar um e outro como é que tirava o documento. Teve pessoas querendo agir de má fé com a gente. Tentar dar golpe na Normal. gente. Tentaram dar golpe na gente. Só que assim, a gente também não veio com a cabeça desesperada pra cá, né? Teve todo um estudo antes de chegar até aqui. Teve esses 15 dias nesse quarto. Eu não me esqueço de uma situação em que a gente já tava pra sair do quarto, porque estavam mesmo pressionando pra sair. Eu escutei ela chorando. Dentro do Complicado, banheiro. Chorando né? um choro, sabe aquele choro forte, sentido mesmo. Eu passei sim, escutei. E já bateu aquele desespero. Meu Deus, pra onde que a gente vai? Se a gente for pra um hotel, eu acabo com a reserva. Não tem Aí como. começa as buscas na internet. Quarto, onde apareceu uma alma bondosa, que era uma pastora também brasileira, em Alcochete, né? Que fez contato com ela. Pode contar. Foi você que conversou com ela? O dia desse choro é porque a dona, aonde a gente estava, a mulher que sublocou o Tinha quarto pra pedido o gente, quarto. na verdade ela tinha pedido porque já tinha outra pessoa pra entrar, ela só alugava a temporada, só assim, para Entendi. pessoas que vinham viajando, não pra morar. Isso foi o quê? Entendi. Com 13 dias, né? Já tava ali É, pondo pressão pra sair. e ela falou assim, olha, tem um outro quarto em um outro lugar, que era lá na Damaia. Só que quando eu cheguei lá, era um apartamento com 2 quartos e uma sala, onde num quarto morava um casal e uma mulher grávida. No outro quarto morava eh, duas jovens juntas, né? Casal. E aí seria um outro quarto para nós. Só que, não desfazendo de ninguém, mas temos as nossas crenças, eu Claro. sei aquilo que eu quero para os meus filhos, e não era o ambiente que eu queria que meus filhos estivessem. Não queria que eles convivessem com aquilo. Por mais que fosse por uma semana. Não, e tá certo, é um princípio. Pronto. Então, eu entrei para dentro do banheiro, liguei o chuveiro no máximo. E foi chorar com Deus, né, Adriano? Exatamente. Eu nunca, até hoje, com 44 anos, foi o choro mais doído da minha alma. Porque eu falei com Deus, eu vim sobre a sua permissão. O Senhor abriu as portas. Então é o Senhor que tem que fazer, porque aqui eu não consigo fazer nada se o Senhor não fizer na frente. Eu confiei no Senhor. Então honra minha fé em nome de Jesus. E eu Glória passei a e escutei Deus. ela chorando forte, um choro muito forte, sabe? E Eu liguei o chuveiro para ver se a água. Abafava. Isso, mas mesmo assim. Eu postei, saí dali e postei no grupos de Facebook de imigrantes, falando a situação e que eu não tinha conseguido alugar um apartamento, porque eu ligava e falava, eu não alugo apartamento para brasileiro. Eu Tem fiz muito mais de isso. 80 Escuta muito ligações. Mais de 80 ligações. E nenhum desses grupos, essa pastora, que é a pastora Eliane, o nome dela também está aqui, fez contato comigo pelo Messenger, falando, olha, eu moro em Alcochete, num apartamento, eu vou me mudar daqui a 1 mês e pouco, alguma coisa assim, se você quiser, eu posso te apresentar na imobiliária. Aí no dia seguinte eu fui parar em Alcochete, nem sabia que Alcochete existia. Você fica aqui no quarto até eu mudar e depois vocês ficam com a casa. Foi. E Essa foi era a exata. ideia. Mas inicialmente, ela não sabia o tempo exato, apesar de eu ter postado aquilo, ela achou que eu teria algum tempo, porque, tipo assim, ela ia passar o apartamento para mim, mas no dia que ela fosse mudar, não para ficar lá Entendi. com ela. E aí Ela ela não foi. tinha noção da gravidade do Exatamente. problema. Ela me levou, me apresentou, só que eu não tinha trabalho, eu não tinha contrato, eu não tinha condições de pagar 6 rendas de uma vez. A Segurança Social nem tinha chegado, o que eu tinha era o NIF e passaporte. E conseguia pagar no máximo uma renda e 2 calções. Porque eu tinha que ter ainda uma reserva para outras Claro. coisas. E eu não tinha fiador, eu não tinha nada. Ela chegou na imobiliária, apresentou e tudo mais. Voltei para trás, falei com ele. Inicialmente eu achei que ele nem fosse gostar, porque Alcochete é uma cidade pacata, a gente morava em cidade grande. Ela achava que eu ia querer ficar em Lisboa porque, é tudo, né? Tem muita coisa, é agita, aquela toda. Quando eu pisei em Alcochete, eu falei, É aqui. é a paz. É a paz que eu Foi procurava, exatamente é ao a contrário. paz. No dia seguinte, a gente ainda tentando, era uma opção, mas não tinha tempo ali. E no dia seguinte, a proprietária veio falar comigo de novo. Eu tentei conversar com ela sobre ela me dar mais uns dias, não tinha como.
E aí eu falei com ele assim, a nossa opção vai ser ir para um hostel, um hotel, alguma coisa assim, não tem outra opção. Mas eu liguei para essa pastora. Eu não queria falar com ninguém do Brasil, eu não queria falar com a minha pastora do Brasil. Eu ainda não estava congregando em lugar nenhum aqui, não conhecia. A única pastora que estava no meu caminho era a pastora Eliane. Eliane. Tinha 13 dias, 14 dias que a gente tava aqui Aí em eu só liguei Portugal. para ela, que na verdade foi esse choro foi à noite, depois de ter visitado a casa. A parte do Facebook foi antes do choro. Entendi. E aí, quando eu saí do banheiro, depois desse choro, eu fui para a janela da sala e liguei para ela. Falei, pastora, a senhora pode orar por mim? Para acalmar o meu coração, porque eu tô muito angustiada e eu sei que se eu ficar angustiada assim, eu não vou conseguir ouvir a voz de Deus. E ela falou, o que que tá acontecendo? Eu fui e falei. Ela, minha filha, pega suas coisas e vem cá para minha casa, para rua, você não vai. Glória a Deus. Eu arrepio só de lembrar, porque foi tudo de Deus. Ou seja, Foi Deus Glória a todinho Deus, ali. cara. o choro dura uma noite E a alegria veio pela manhã. Que palavra poderosa, né? E veio, porque foi a partir dali E ela que a nossa vida começou a andar aqui. Chegamos em Alcochete, ela nos recebeu, ela tirou o filho dela do quarto onde nós ficamos, pôs o filho dela na sala. A filha dela, era ela e o casal de filhos, a filha dela dormia com ela no quarto dela. Um mês e pouco depois, ela se mudou. Ainda comprei algumas coisinhas dela. Ela foi lá na imobiliária me apresentar e falou assim, eu sou fiadora dela. Glória a Deus. Só que aí- Cristo para fazer isso. Só que eles não aceitaram ela como fiadora. Porque o rendimento dela vinha do Brasil, não era daqui. Aí, Deus vai lá e opera de novo. Eu conversando com a minha irmã, por parte de pai, né? Ela falou assim, Dri, eu tenho um amigo aí que mora no Montijo, o nome dele é Christian. Nunca vi o Christian. Aí eu falei assim, eu vou falar com ele. Dri, conversa com ele, tá aqui o WhatsApp. Fui conversar com ele. Ele, tá bom, eu só vou pedir pra você não fazer sacanagem comigo, de jeito nenhum. Conheci o Christian na porta da minha imobiliária pra assinar o contrato. O Christian foi ser o meu fiador sem nunca ter me visto. Uau. Tem como não ser Deus? Certo. Tem como falar que Deus não queria que nós estivéssemos Que aqui? loucura isso, mano. E outra questão, a imobiliária só aceitava com contrato de trabalho. O meu contrato de trabalho foi assinado no dia de assinar o contrato da imobiliária. Eu peguei o Certo. contrato de trabalho de tarde e assinei o contrato da imobiliária à noite. Que loucura, né? Só é um testemunho, só isso já é um testemunho maravilhoso. E só uma renda e um calção. Uau. E nesses dias eu me lembro tem uma orla muito bonita lá perto de onde nós morávamos, no Alcochete. Eu me lembro bem de eu sentado sozinho de frente à orla, falei com Deus. O Senhor permitiu que nós viéssemos até aqui. Nós vamos fazer a nossa parte, mas eu também quero que o Senhor faça a sua. Eu não tenho que cobrar nada dele, jamais. É Deus, ele não precisa. Mas eu não me esqueço de eu falando alto mesmo na orla do rio. Deus, eu preciso da sua ajuda aqui. Pastor, esses 2 anos que nós moramos em Alcochete, a vida começou a andar ali e foi só evolução. Tem uma palavra que eu amo muito, que fala sobre isso, que é clama-me a mim e eu te responderei, né? Eu responder-te-ei. Sim. Então não tem quem não clame que Deus não responda. E se esse clamor vem do espírito, se vem do profundo, lá do E veio oculto, Tremendo. Eu lembro eu falando alto a mesmo, gente aquilo alcança vinha... o coração de Deus. Agora, eu apresentei vocês como cristãos, vocês estão aqui falando de Deus, que Deus fez. Como que foi a conversão de vocês? Como é que foi vocês, ou vocês já vêm de lar cristão? Você, nos bastidores aqui, tá falando que se converteu com 19 anos, né? Isso. Eu já... Você foi mais tarde. Eu já mas- tive do outro lado muito, muito tempo, então eu fui me converter depois que nós começamos a namorar, até mesmo para casar e tal. A mãe dela, muito cristã, sempre conversava comigo. Minha sogra é uma mãe. Quem dizer para mim o contrário, eu brigo, porque é espetáculo de pessoa. A minha também é uma mãe pra mim, cara. E quando a gente acerta assim, é ótimo, sabe? Eu tenho uma amiga ali, a mãe dela é minha amiga. Oh. A mãe dela chama a atenção dela para me defender. E a mãe dela falava muito, né, que nós começamos a morar, eu fui morar junto com ela, nós ainda não estávamos casados, aí a mãe dela conversava comigo, foi até que eu falei, não, eu vou casar com ela. Nós vamos casar. Vamos fazer tudo dentro da... Aí eu fui pra igreja, fui conhecer. No início eu achava estranho, né, aquela coisa, todo mundo muito vivo, aquela coisa pentecostal.
Qual era a igreja que vocês iam lá? Quadrangular. Quadrangular? Bem animada. Muito. E eu achava estranho aquilo, falando, gente, Ele estava Então, acostumado com a igreja católica, aquela coisa mais, né? é aquela coisa Aquele pronta, padrão né? rotineiro ali. Mas não praticante. Eu não era praticante. Católico, não praticante. Fui, conheci, gostei. Não adianta você conhecer e não gostar. Não ia fazer nada forçado. Mas já estava na hora de tomar um rumo espiritual. Fui, fiz curso de batismo, batizei, continuei. Casamos, né? Na verdade, esse percurso aí de namorar, noivar e casar duraram 7 meses. É rápido. Super. O crente namora rápido, né? É pra casar, né? Crente não enrola. Você tá vendo, Marcos? E que para trás também a gente tem uma história bem parecida de desilusões amorosas, digamos assim. Sofrimentos. E quando conversamos foi, que isso? A sua história é igual à minha? Os propósitos A iguais? história é igual, o mês igual, o ano igual. É porque era para ser. É porque era para ser. Tá vendo? Tivemos já nos mesmos locais, mas não nos encontramos. Não era a hora. De repente, se a gente tivesse encontrado antes, não teria dado certo. E como é que vocês encontraram a igreja ali? Aí vocês mudaram para o Alcochete e foram buscar uma igreja para congregar. Esse apartamento que a gente ficou, a vizinha de frente frequentava a Igreja Catedral da Família. Ela era membro da Igreja Catedral da Família, a Deva. Ela é ainda. Ainda é, ainda. e ainda é. E aí, conversando com ela, né? Você é vizinha nova, aquela coisa aí. Ela falou, olha, se eu quiser eu te levo lá. Você quer ir? Quero. Aí Boa. fui uma vez, fui duas, fui três, ficamos. Ficamos lá por 2 anos. Depois, quando a gente mudou aqui para Moita, a gente acabou se afastando. Eu fiquei um tempo afastada da igreja, não de Deus, mas da igreja. E aí, o ano passado, a gente retornou novamente para a igreja. Eu fui participar do encontro com Deus lá. E ele me deu uma laçada bacana. E foi a melhor coisa que aconteceu. Ela fez, depois eu fiz também encontro com Deus. E, assim, a gente sai mesmo renovado. É uma coisa Glória a nova. Transformado, E perdoado, curado, tudo. São duas pastoras espetaculares, que é a pastora Karine e a Abençoadíssimas. pastora Núbia. São pessoas, assim, que Deus usa mesmo. Usa, mas usa grandemente as duas. São pessoas que vivem realmente como o Senhor vivem para a obra de Deus. Glória a Deus. São dependentes de Deus. Glória a Deus. Mandar um abraço aqui para a pastora Karine e a pastora Núbia. Eu acho que eu já fiz até um convite para elas estarem aqui. Mas na altura acho que estava havendo, acho que foi um congresso transformar, alguma coisa assim. Isso. E ela teve que desmarcar e não conseguiu vir para a gente conversar. Quem estava intermediando essa conversa foi a Jo. E então, pastora Karine, pastora Núbia, eu quero você sentada aqui para a gente conversar, conhecer um pouco da história de vocês. E como é que tem sido servir lá na igreja? Você, Marcos, faz parte da mídia da igreja, né? A Adriana ajuda em todo o backstage ali, preparação do culto. Como é que vocês... Parte da assistência. Se sentem? Porque uma das maiores dificuldades, e a pastora Karine e a pastora Núbia devem entender disso, uma das maiores dificuldades da igreja, do pastor, é encontrar pessoas que se disponham de fato a doar o seu tempo pela igreja. Tem gente que oferta, é generoso, tem gente que é dizimista, fiel, tem gente que está até certo ponto presente, mas quando envolve você investir tempo, ninguém quer investir tempo na igreja. Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês entendem? Você era assim? E o que mudou nisso? Desculpa, pode ir. Pode. Eu achava que eu ir ao culto, eu ser dizimista, ofertante fiel, eu tentar ali dentro da minha humanidade cumprir a palavra de Deus, estava tudo bem, eu estava fazendo a minha parte. E realmente, por várias vezes, quando me chamavam para, pode ajudar nisso, pode fazer aquilo, gente, minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo. Né? A minha parte eu estou fazendo, eu trabalho, não tenho hora para parar, tem dia que é 8 horas, mas tem dia que é 14 horas trabalhando, tem as crianças, tem aquilo outro. Então, assim, eu sempre arrumava uma desculpa. Até Deus me laçar de novo. Porque Deus, quando quer que você faça alguma coisa, ele te pega de morro abaixo, não tem jeito. Então, ele permitiu que coisas acontecessem na minha vida para que eu entendesse que realmente, primeiro, eu tenho que buscar o reino de Deus,
a sua justiça e as demais coisas me serão acrescentadas. Amém. Então, eu vi que uma das coisas não era só eu ser dizimista e ofertante, era É tempo, eu né? não é dizimar só o dinheiro, é dizimar o tempo também. É ofertar o tempo É também. ofertar a Adriana lá no altar do Exatamente. Senhor, né? E aí eu comecei aos poucos. E nos últimos tempos, na verdade, eu fico ansiosa pelo dia que eu vou servir, eu fico ansiosa pelo momento do culto, eu fico ansiosa pelo curso que eu estou fazendo, Glória a que Deus. é uma igreja muito ativa, está sempre procurando ensinar os membros, aqueles que têm interesse em aprender cada vez mais de Deus. Então, hoje eu faço curso na segunda, tenho curso na terça, tenho outra coisa na sexta, tenho culto na quarta, tenho culto no domingo, e às vezes tem um evento no sábado. E tudo que tem hoje eu quero. Eu quero mais e mais e mais e mais. E a gente arruma o tempo, sim, e consegue resolver todas as outras coisas que a gente achava que não ia dar tempo de resolver. É Não, verdade. não tem desculpa pra falar assim, eu não tive tempo. Não teve tempo. Você não quis, né? A verdade é essa, eu não É. quis. É mais fácil falar, não, eu não quis ir. A gente sempre tem, eu falo isso sempre para os meus filhos. O meu filho mais velho tá ali atrás, ali, ó, é o nosso produtor aqui, ó. Tá lá ele, ó. E eu sempre digo para eles assim, ó, só não faz quem não quer. Porque essa questão, eu não tenho tempo, é uma mentira. Verdade. Você escolhe o que fazer no seu tempo. Então, se é que você não tem tempo, você escolheu fazer outra coisa, né? E, eu não sou capaz. Você não é capaz? Quem Você é capacita é capaz. Deus. Você é capaz. E aquilo que você não tem capacidade, Deus te dá, exatamente. Então, assim, só não faz quem não quer. Mas é um hábito das pessoas de achar desculpa para as coisas, né? Todo mundo gosta de procrastinar, todo mundo gosta de jogar para frente, deixar para Eu ia amanhã. falar isso agora. A procrastinação hoje em dia é um vilão enorme, né? Você querer ficar ali, não vou fazer, depois eu faço. Depois eu faço, depois eu E faço. aí você nunca mais faz. Eu mesmo errei muito com isso. Ela fica brava comigo, depois. Eu odeio essa Nossa, palavra. eu já nem falo mais pra Já ela. vai, já Depois. Quer me deixar nervosa e falar depois. Ah, Nossa. a questão lá da igreja, a multimédia da igreja. Eu sempre tive curiosidade nessa questão de saber, olha, como que faz? Como que é a filmagem? Como que joga essas imagens no telão? Como que funciona o cabeamento, essas coisas todas. Entrei pro ministério. Como ela disse, é uma igreja ativa. As pastoras investem em formação, os ministérios investem em formação. Tem reunião de voluntários sempre para poder estar sempre melhorando. Uma crítica, uma sugestão de algum curso. Tá sempre em evolução, né? Eu entrei lá, assim, o pessoal lá é um espetáculo, né? O líder do ministério é o Oliveira. Um abraço, Oliveira. Aí, Oliveira, O gajo é um espetáculo de pessoa. A calma em pessoa para ensinar, né? Porque a boa, gente isso chega é lá bom. cru, estamos sendo E forjado ele ali tem dentro da igreja. paciência E para ele tem ensinar. paciência para ensinar. Ele e a Letícia, que é a companheira lá, é a co-líder. Mas tem sido bênção, né? Eu tenho aquela responsabilidade. Olha, hoje eu tô servindo. Eu já falo com ela, amanhã eu tô servindo. Eu tenho que estar lá 1 hora antes. Vai todo mundo comigo 1 hora antes. Bora. Eu sei bem como é, cara. Hum. A gente é o primeiro a sair, o primeiro a chegar, o último a sair. Exatamente. Né? Exatamente. Às vezes ela fica lá, vamos embora, vamos embora. Não posso, eu tenho que desmontar, eu tenho que guardar as câmeras, eu tenho que guardar cabo, espera. É tudo, é tudo. Adriana, você também é escritora, né? Mostrar aqui, Bruno, não sei se está na câmera central aí, tá? Mostrar aqui para os irmãos aqui esse livro. A Adriana escreveu esse livro aqui, chama Uma História de Vontade e Superação. Adriana, conta um pouquinho desse livro aqui para quem está nos assistindo e como que a pessoa que está nos assistindo, ela consegue adquirir esse livro aqui. Tá. Para adquirir o livro tem 2 formas. O livro físico, através da editora Oficina da Escrita, tem um site que pode estar acessando. Okay. Oficina da Escrita, né? Editora Oficina da Escrita. Nós vamos estar colocando aqui embaixo aqui, para você acessar o link Oficina da Escrita, da editora, para você poder adquirir esse livro aqui. E a outra opção é o e-book, né, o PDF, que aí pode fazer contato direto comigo, com você. que eu mesma encaminho. Boa, boa. Em relação ao livro, é um livro simples, de simples leitura, mas que relata partes importantes da minha vida, onde foi necessário eu superar traumas de infância, desde abusos, a abandono, a necessidade financeira, falta
de coisas básicas para subsistência às vezes, a responsabilidade de cuidar de uma criança cuidando de outras crianças, mas um desejo enorme no coração de superar tudo aquilo, de não fazer daquilo o meu alicerce, mas sim um fortalecimento para saber onde eu não queria ficar. Então, o que eu vivi de ruim, o que eu vivi de doloroso, eu usei como um trampolim para saltar mais alto, para conseguir chegar onde eu gostaria. Uau. Então, o objetivo do livro é motivar pessoas, é inspirar pessoas, independente do que elas estejam passando ou que tenham passado. Aquele não é o lugar onde elas têm que ficar. Amém. Elas têm que tirar dali um ensinamento para crescimento. E dali em diante prosseguir, e crescer, e evoluir, e tirar daquelas experiências força para ajudar outras pessoas para saírem delas. Então, eu sei que essa história pode e vai de encontro com muitas pessoas, Amém. com situações com muitas Então, pessoas. fica a dica aí, meus irmãos, você que gosta de uma boa leitura e quer também conhecer um pouco mais da história da Adriana, você pode estar adquirindo o livro lá na editora, no site ou diretamente com a Adriana. Depois nós vamos deixar aqui as redes sociais, os contatos deles. E eu creio que o Senhor tem coisas melhores para todos nós, não é? Então, eu louvo a Deus por você ter conseguido vencer Ai, obrigada. todas Amém. as dificuldades que a vida te impôs e que você entendeu que Cristo estava contigo em todo o tempo, né? Eu acho que essa é a maior revelação, que mesmo no nosso dia mais difícil, mesmo na noite mais escura, o Senhor está lá como uma luz para brilhar e para trazer você de volta da onde você estiver. E Sim, isso é maravilhoso, não é? sim. Vocês dois são dois guerreiros. Por que que eu digo guerreiro? Porque, cara, você sair do Brasil, vir para Portugal e empreender em Portugal, Do zero. do zero. Foi do Como é que zero. foi esse desejo de empreender? Hoje vocês têm duas empresas, né? Sim, A Fast Cleaning, que é uma empresa que trabalha com limpeza, com o marido de aluguel, fazem pequenas reformas, reparos. E vocês têm também a AG Viagens, né? Uma agência de exatamente. viagens Isso, que opera não só aqui em Portugal, mas também no Brasil. exatamente. Que loucura isso, que coragem. Conta, Palavra, coragem. conta um pouquinho disso, como é que surgiu esse desejo de empreender, aonde que virou essa chave de, olha, quer saber, eu vou abrir meu próprio negócio, como é que foi isso? A quem começou. Parte daqui. Na verdade, o início não foi o desejo de empreender, foi aproveitar a oportunidade. A oportunidade, Deus colocou a oportunidade, eu segurei ela. Eu fui trabalhar numa empresa de limpeza, que é pioneira aqui em Portugal. Na altura, lá em Sacavém, eu saía todos os dias cedo de Alcochete para ir para Sacavém para fazer limpeza nessa empresa, através dessa empresa. Aprendi a trabalhar com eles e vi a parte administrativa, a parte operacional, a parte comercial, e via onde era bom e onde funcionava e onde não funcionava, né? E aí eu comecei a buscar os meus próprios clientes nos meus dias de folga, para ter um extra. Porque, Entendi. né? E essa empresa foi vendida, quando chegou o novo dono, demitiu a maior parte das pessoas, e aí eu fui trabalhar num restaurante. Esse restaurante, como eu trabalhava em horário repartido, então o meio tempo ali, eu sempre encaixava uma limpeza. Cliente, uma limpeza. Sempre uma limpeza ali naquele horário. E aí foi surgindo, um cliente foi indicando outra, um cliente foi indicando outra. Aí eu pedi para sair do restaurante e fiquei nas limpezas, eu trabalhando sozinha. Indicando, aí pedi ele para criar um negocinho para mim lá do Facebook, básico, bem básicozinho. Mandei lá nos grupinhos, aí mais cliente. Aí eu chamei a prima dele para trabalhar comigo. Aí ele trabalhava numa outra empresa e estava meio chateado lá com a empresa. E falou: você quer saber? Eu vou pedir demissão, vou trabalhar com você na limpeza. Nunca mais parei. E assim foi acontecendo. Aí chegou um certo ponto. Inicialmente começamos como simplesmente atividade, né? Abrimos atividade Sim. como um empresário em nome individual. 1 ano e meio depois a gente constituiu a empresa mesmo. Aí fomos realmente criar logo, o site, e as coisas foram crescendo, foram andando. E hoje estamos aí.
com vários clientes. A empresa que ele trabalhava na altura hoje é nossa cliente. Uau. Né? Hoje nós realizamos todos os tipos de limpeza, desde limpeza doméstica, condomínios, pós-obra, limpezas profundas, lavagem de estofados, colchões, carpetes. Tudo, completo. Esse ano, iniciamos com o serviço de marido de aluguel, que são pequenos reparos, instalações, montagem de móveis, conserto de máquina de lavar roupa, lavar louça. Sim. Aquelas coisinhas que realmente, muitas vezes, Todo mundo precisa, né? Exatamente. Todo mundo precisa. E estamos crescendo, com a graça de Deus. Glória a Deus. Deus tem abençoado. Não é fácil, mas... Essa é a Fast Cleaning, pessoal. Você encontra na rede social, @fastcleaning.pt. Entra lá, vê. Você pode contratar o serviço deles também através da rede social? Sim, Pode? sim, pode. Tá lá os contatos, Tem. tudo. Então, eu recomendo a Fast Cleaning. Pessoas honestas, de bem, homens e mulheres de Deus. Então, assim, você está perdendo. Se você não tem a Fast Cleaning cuidando da sua casa, da sua empresa, você que está perdendo. É só o que eu tenho para dizer. E a AG Viagens, como é que foi essa aventura aí? Então, ela ama viajar, né? Deixar a viagem todo mês. Quem dera que pudéssemos, né? Era bom, né? Oh, como seria bom. Mas essa parte dos estudos de viagens, milhagens e tudo, ela que é apaixonada com isso. Eu sou o cara que fica ali no staff, né? Tô atrás, só... Ele é meu suporte, ele é minha força, ele que, quando eu tô fraca, que me segura, Glória a Deus. ele que me impulsiona. Quando eu começo a fraquejar e fala, não, você vai, continua. Ele que foi, nos períodos que eu trabalhava, como a limpeza tinha mais serviço, né? Ele tinha horário fixo, o meu não tinha. Então, nos dias que eu tinha que trabalhar lá 12, 14, 16 horas no dia, ele era o pai e a mãe das crianças. Então, Eu sempre que ela precisa, olha, eu preciso fazer um curso e tal, tem que estudar ali e tal. É o pai que leva a criança, é o pai que busca a criança, que leva ali, leva lá, e vai com um treino, volta de um treino, e vai para uma TL, volta. Eu deixo ela com tempo livre para ela evoluir. Não que eu não faça as coisas também para evoluir, Claro. mas ela tá mais dedicada nessa parte e eu tô... Não que né, ela fica com as crianças, claro, mas Agora, eu deixo esse tempo para ela. numa sociedade, vou entrar numa polêmica aqui. Numa sociedade onde as pessoas, de maneira geral, esperam o contrário, como é que vocês veem isso? Vocês já sofreram com isso? nós já tivemos algumas dificuldades entre nós dois. Porque, lembra que nem o senhor comentou aqui aquela hora nos bastidores. O senhor conversa com Deus sobre eu sou o homem da casa. Uhum. Então, algumas vezes, nós tivemos algumas divergências assim, porque ele ficava um pouco incomodado por causa dessa forma ousada Sim. que eu tenho. Olha, tenho curiosidade, deixa eu ver o que vai E acontecer. é seu isso. Exatamente. É natural para você. Exatamente. Então, às vezes, esse meu jeito incomodava porque parecia que eu estava atropelando um pouco. E às vezes eu achava que eu não estava atropelando, que ele era mais acomodado, alguma coisa assim. Então, nós dois tivemos que moldar Entraram e ajustar as coisas. Não foi fácil. Eu imagino. Um enxergar o outro como realmente era, o que ele gosta, o que eu gosto, como é que funciona, e a gente conseguiu ali encaixar, entrelaçar as coisas mesmo para fazer funcionar. Sim. Eu de pergunto... fora, Não, pode falar. desculpa. E de fora, sim, já teve pessoas de dar algumas afinetadinhas. Teve uma vez que viraram para mim e falaram assim, Adriana, parece que você que é o homem da casa. Eu falei assim, não, eu sou a mulher da casa apoiada por um homem. Eu perguntei, né, porque assim, a gente acompanha muito casal. Pastor, eu e minha esposa, né, casal de pastores, e a gente acompanha muitos casais e acompanha muito, e sempre há, às vezes... Mas é o contrário, né? O homem às vezes é muito para frente, a mulher é mais parada, o homem reclama que a mulher não ajuda muito. E eu ver a história de vocês e ver isso, realmente tem que haver um entendimento da parte dos dois. Sim. E olha, cara, tá tudo bem.
a gente tá aqui acordado e eu tô aqui é para isso, e ela precisa de mim, eu tô aqui, e ela diz: "Não, eu preciso dele e ele tá aqui", e a gente tá bem resolvido, e eu acho que isso é o importante, né. A Sim. engrenagem é essa, né? Os Exatamente. dentes não podem falhar ali, Exatamente. E né? não tem a Então, ver com homem ou mulher, tem a ver com estar ajustado entre o casal, aquilo que foi decidido, aquilo que vocês decidiram fazer, O e foco, tá funcionando? o foco é a família. Bora, O exatamente. foco é a O família. foco é a família. Ô Bruno, traz um pouco de água para mim aqui. Eu tô batendo no copo aqui, gente, esse copo vai cair. Já pensou? a gente, nós, né, o serviço ficou bem dividido. Na parte Com gás. Obrigado, filho. a parte das viagens, ainda não peguei. Ela briga Ô, comigo ainda gente, ó o Brunão aqui, ó. Ô, Glória. Dá um oi pra galera aí. O Bruno fez 17 anos, segunda-feira, dia 2 de dezembro. É o produtor. Parabéns, pensou? Deus abençoa. Esse rapaz é uma benção, cara. Glória a Deus. Amém. Mas voltando à questão da AG Viagens. A AG Viagens, ela surgiu da vontade de viajar mais, pagando mais barato. Isso é bom. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar, comecei a pesquisar dentro, formas de viajar mais barato em Portugal. Então, me deparei com uma empresa que vendia licenças, né? Ela é uma empresa de viagens e ela vende licenças para que você possa ser licenciado, vender passagens, né? Vender pacotes, cruzeiros, seja lá o que for. Mas quando você for viajar, você ganha comissão sobre as suas próprias viagens. Então, partiu daí. Eu comprei essa licença, me tornei uma agente de viagem independente em Portugal e a partir dali eu poderia começar a viajar mais barato. Além disso, eu ganharia a comissão das Que viagens. você vendesse. E também poderia não, posso. Como é que eu vou dizer? Estou licenciada a vender essas licenças. Então, se tem outras pessoas que têm o mesmo desejo, eu estou apta a vender essas Entendi. licenças dentro de Portugal, as pessoas serem legalizadas como agente de viagem independente. Então, ou seja, para quem está nos assistindo, se alguém tem o desejo de empreender no ramo da viagem, da Exatamente. agência de viagem, você pode falar com você também, que você vai preparar esse caminho aí. Exatamente. E nós temos dentro dessa empresa todo o suporte, apoio jurídico, marketing, formação. Nós temos Uau, todo o suporte. É como se fosse uma franquia, mas não é. entendi. A gente não usa o nome Não deles, usa o a gente nome dele. usa o nosso próprio nome. Entendi. Então surgiu a AG Viagens. Mas aí eu fui mais a fundo e fui buscar conhecimento na área de milhas, porque com a milhagem para viajar ainda ficava mais em conta. Então fiz curso sobre milhas, comecei a buscar mais conhecimento e aí a questão do não só viajar, comecei a vender passagens através das milhas. Uau. Então consigo, por muitas vezes, não é sempre, o vender as passagens com milhas sai bem mais barato do que pelas plataformas diretas. Só que milhas é só passagem. A plataforma me dá o hotel, o aluguel de carro, os ingressos, o cruzeiro, Tudo, tudo. 100%. Então, eu fui juntando. Depois disso, eu fui procurar a regularização no Brasil. Por quê? A maior parte dos meus clientes são brasileiros. E muitos querendo imigrar. Então vai lá no Ministério do Turismo, que nem você Isso. falou, No organiza as Cadastro, coisas. sim, tô legalizada pelo Ministério do Turismo de Minas Gerais. Brasileiro. E isso, tudo certinho. Hoje, trabalho com outras plataformas lá do Brasil. Então, nós somos legalizados no Brasil e em Portugal. Então, consigo vender lá em real, dólar, euro, seja lá Uau, o que for. opera nos 2 países. Exatamente. Espetáculo. Adriana e Marcos, como cristãos, como empresários, no sentido ligação, igreja, empresa, ou missões, empresa, como é que vocês enxergam a empresa de vocês e o propósito de Deus sobre a vida de vocês no sentido, olha, vocês vão empreender para o reino, como vocês têm essa visão, vocês enxergam isso dessa maneira? Se a minha pergunta, para ser direto, é se hoje as empresas de vocês têm essa visão de reino, ou seja, a Fast Clean ou a AG Viagens, vocês enxergam essa empresa como uma empresa missionária? Hoje eu enxergo a Fast Clean, sim, dessa forma. Vou ir para 2 lados. Ok. Primeiro, desde quando nós chegamos aqui, o que mais a nossa empresa fez foi acolher imigrantes e orientar fora do trabalho esses imigrantes que chegam, desde documentação, apoio financeiro mesmo, ajuda desde que seja uma cesta básica, roupa de frio, cobertores, móveis,
material escolar para filhos. Uma rede de apoio ali, vamos dizer, Exatamente. para quem está Por- chegando, né? não E a fo- gente lembra do nosso início aqui. Exatamente. Né? Nós recebemos muita ajuda aqui. Eu já passei frio aqui. Aquele dia que nós tivemos uma conversa que eu falei. Eu fui numa Você ganhou um igreja, casaco, eu inclusive. ganhei um casaco, que eu tava com frio na igreja, passou uma irmã, olha, eu vou te trazer um casaco. Eu usei esse casaco por 2 anos. Foi o único casaco dele por 2 anos. Então, assim, esse lado, eu nem tinha. Por muito tempo eu não percebi isso. Eu achava que é simplesmente questão de coração. Não, vamos ajudar porque a gente foi ajudado. Depois eu vi que o propósito de Deus ali realmente era abraçar pessoas assim como nós somos abraçados. Né? E, além disso, eu já falei isso com as minhas pastoras. Eu quero chegar ao ponto de realmente ser patrocinadora de missões. Glória a Deus. Sabe, de conseguir ver que o dinheiro do nosso suor está salvando vidas, seja aqui ou seja fora. A gente não consegue fazer isso nessa proporção, mas dentro do que a gente consegue contribuir para a obra de Deus, a gente sempre está lá Exato. presente. E isso é maravilhoso, porque isso faz também com que a empresa por si, ela tenha um propósito dentro do reino, e então Deus vai operando cada vez mais, né? E você vai crescendo diante disso, porque eu lembro, claro, não tem nada a ver com um exemplo, mas tem tudo a ver com o princípio, né? Eu era estafeta na DPD quando cheguei aqui, trabalhei lá 1 ano, e volta e meia a gente ganhava gorjeta durante a viagem, não é? E aí o que acontece? Por semana lá, sei lá, dava 10, 15 euros de gorjeta na semana. E eu ficava todo contente, né? E um dia eu disse assim, Deus, a partir de hoje, tudo que eu ganhar de gorjeta, eu vou doar para a missão. Vai ser inteiro para a missão. Então, um mês eu vou doar para um missionário tal, outro mês eu vou doar para um missionário tal, e todo que entrar de gorjeta. Quando eu disse o amém, daquele dia em diante, quadriplicou o valor das gorjetas. Porque era para Deus. Porque era para Deus, porque era para a obra. Aleluia. Então, olha que maravilhoso isso. Então, ver hoje empresários cristãos movendo por propósito, além de alegrar meu coração, para mim é a certeza do sucesso, né? Eu tenho um desejo no coração que eu acho que ele vem de Deus. Ô Bruno, faz um favor para mim, ô Lucas. O Adriano tá ligando aqui, possivelmente. Você vê lá, vê se ele tá lá. Aí, pessoal, esse aqui é o Pó de Fé. Isso aqui é assim mesmo. A gente podia cortar, né? Tem gente que corta para não aparecer. Eu acho que faz parte, a gente às vezes está numa conversa, não é natural tocar o nosso telefone. Então eu gosto de ser honesto e verdadeiro, assim, é para fluir mesmo, é natural. Glória a Deus por isso. Mas você estava falando, né? O meu, não dentro das missões, mas dentro de um propósito. A minha vontade é ter, como empresa de limpeza, é ser a empresa de limpeza em Portugal que paga melhor os seus colaboradores. Glória a Deus. Esse é um desejo do meu coração. Não tem a ver direto com missões, mas tem a ver com valorização de pessoas. Então liga pra ele. E valorizar um serviço que é tão desvalorizado. Como eu falei, eu trabalhei 14, 16 horas no dia. Né? Teve uma altura que eu estava trabalhando no aeroporto de Lisboa, limpando aeronaves. Eu saía de casa às 4 da manhã porque eu pegava serviço às 5. Eu saía às 4, não, acordava às 4. Pegava serviço às 5. Trabalhava até 1 limpando aeronave. Saía de lá, ia para o Alcochete, almoçava e trabalhava até a hora que tinha. Na verdade, o último cliente era um café, que era o do São Paulo, né? A gente saía de lá, era o quê? Meia-noite? Meia-noite. Mais ou menos meia-noite. Então, de 4 à meia-noite. Né? Por aí você tem uma noção. E é muito desvalorizado. Já dormi em pé nesse café. Lavando vasilha ali, de dormir em pé de cansaço. Então, assim, não é exatamente missões na obra de Deus, mas é uma missão que eu tenho para mim. Mas não deixa de ser missões. Eu penso, quando eu vou para a Bíblia, e eu pego lá o livro de Provérbios, aquele que dá com generosidade, mais lhe é acrescentado. Né? Tem um provérbio que eu gosto muito, vale até a pena pegar aqui e ler, porque eu amo esse texto aqui, Deus fala muito comigo nesse texto. É Provérbios 11,
do 24 até o 26 vai dizer assim: uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Qual que é o princípio aqui? Se você é generoso, você vai ter mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. É pobre por quê? Porque é pobre de espírito. Sim, Ó, segura, não entrega, não é? A pessoa generosa prosperará e quem dá de beber terá a sua sede saciada. glória a Deus. Olha só, não é? Então, a palavra de Deus ela é fiel. E quando a gente tem por propósito o princípio de Deus, como que dá errado, Adriano? Eu recebo. Não tem como. Porque é um princípio. Deus trabalha com princípio. E se você segue o princípio, não tem como dar errado. Tá aqui. O que dá de beber tem a sua sede saciada. O que é o dar de beber? O que é a sede? A sede é a vida. Uma pessoa sem água, ela morre. Então, se você está ali para abençoar e você entende isso, não, o meu funcionário vai ter o melhor salário de Portugal. Eu quero alcançar esse Amém. patamar em nome de Porque Jesus. a maioria das pessoas pensa que não, eu vou pagar é o salário mínimo. Mas o salário mínimo ele não é obrigatório, ele é a referência. Tem um mínimo, Aham, não não pode ser é? abaixo Não daquilo. pode ser abaixo daquilo, mas não deveria ser aquilo. De jeito Deveria ser justo, deveria ser um valor Exatamente. melhor, que proporcionasse uma condição digna para quem recebe e trabalha, porque quem trabalha, trabalha para a sua empresa, faz crescer a sua É empresa. E já verdade. conseguimos algumas vezes. Teve pessoas que já ganharam bem com a gente. Sim. Né? E Mas- isso é maravilhoso, e é princípio. E quando a gente segue princípio, Deus mesmo, ele entra no negócio, né? Agora, vocês já tiveram vontade de desistir? De Eu parar? já. Agora vamos lá. Desistir em relação de A empresa, Portugal ou a não, empresa? falando de empreendedorismo. Nossa, abrir empresa, meu Deus, está difícil. Olha, vamos parar, vamos terminar com tudo isso aqui. Já Eu já passa. tive vontade de terminar sim com a empresa de limpeza por causa das dores de cabeça e, e complicações do ser humano, não do trabalho em si, mas vontade de desistir de empreender nunca. Se eu, que nem uma altura a gente estava falando, assim, olha, vamos vender a empresa e vamos ir para outro Investir no lado. outro lado. Sempre empreender. Trabalhar para os outros, Já não mais. não. Mas aí acaba que a gente volta. Porque como a Fast Clean foi o início de tudo pra gente, né? O que a gente alcançou, o que a gente conquistou através dela, através de estar ali limpando vaso, lavando vasilhas, tirando pó. Então, Talvez algo que para muitos seja indigno, olhando por assim dizer, né? Jesus lavou os pés dos seus discípulos num contexto histórico onde quem lavava o pé era o pior dos escravos. Ele não podia servir à mesa, porque ele estava abaixo do. Então ele só servia para lavar os pés. E Jesus ele faz o quê? Ele vai lá e diz: eu vou lavar os pés. O Pedro diz o quê? Não, o meu pé não, Jesus. E Jesus diz: olha, se tu não deixar eu lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Então, se você não está disposto a fazer algo que, entre aspas, para a grande maioria é humilhante, exatamente. As né? pessoas. E não é pra ser. É um Não trabalho como é qualquer digno, outro. é Sim. trabalho. E hoje a gente entendeu? pensa assim também. Tem pessoas que trabalham com a gente que tem mães que trabalham com a gente. São mães, precisam do trabalho. Eu mesmo. Família, né? Sim. Olha só. Olha a dimensão disso. Gente, que maravilhoso. Uma das coisas quando a gente começou, que a gente sempre falava, hoje a gente quase não usa isso mais porque não é a gente que tá lá à frente, né, com o cliente ali direto. Mas eu sempre falava que quando eu ia limpar uma casa, ou seja lá onde fosse, eu limpava como se fosse a minha. Eu fazia aquilo de acordo com o que eu gostasse que fizesse para mim. Eu vi no teu site lá, na descrição do quem somos, tá lá na identidade da empresa lá, tá isso lá. Foi uma Pois é. exigência Esse dela, esse cuidado. texto lá. Uau, Porque quando a gente faz com carinho é diferente. não é? E quando eu conquistei os meus clientes lá no comecinho, por causa disso, por causa do carinho que eu fazia. E eu fui tentando passar isso. É claro que a gente não consegue passar da mesma forma, que não tem como a gente colocar um sentimento dentro de alguém. Mas eu sempre tentei passar essa visão. Hoje, por exemplo, a gente tem um lar que a gente faz limpeza, e no começo, uma das colaboradoras falou assim: nossa, Adriana, eu me sinto mal de entrar lá dentro. Eu disse, não, então faz o contrário. Imagina
que se fosse você que estivesse lá, como que você gostaria de ser tratado? Imagina que você está indo lá levar um bem para esses idosos, que você está indo deixar o ambiente mais limpo, mais cheiroso, que aquilo que talvez eles não tenham de um lado, eles possam ter do outro. Amém. Vá com o coração e não com o balde e a esfregona. Propósito. Isso é propósito. Isso é reino. Isso é maravilhoso. Gente, o nosso tempo tá acabando. Eu queria agradecer a vida de vocês, louvar o Senhor por isso que a gente conversou aqui. Mas antes da gente ir para o encerramento, eu queria que vocês dois, cada um dentro da sua visão, do seu jeitinho, que vocês dessem uma palavra de encorajamento para alguém que está pensando em empreender, mas às vezes falta coragem, às vezes fica com medo, às vezes está inseguro. Eu queria que dentro da visão de vocês, assim, que conselho vocês dariam para essa pessoa e deixasse essa palavra de encorajamento para esse homem, para essa mulher, para esse jovem que está talvez iniciando agora no mercado de trabalho e tem o desejo de empreender. Eu diria que faça. Faça e faça sem medo. O medo ele vai vir em várias vezes, em várias ocasiões. Mas você pode transformar o medo em força e em mais oportunidades. Amém. Assim como nós começamos uma empresa do zero, qualquer um pode. Não tem diferença, eu não consigo, consegue. Qualquer pessoa consegue. Segura na mão de Deus e E vai. vai. Consegue sim, é possível. Não adianta falar, é impossível. Não, não é impossível. Não tem nada impossível. Para quem crê, não tem nada impossível. Glória a Deus, cara. Eu vou citar só um pedacinho do que está no livro aí, um pedacinho da história. Quando eu comecei a fazer essas limpezas, a gente não tinha carro. Eu não tinha equipamento, eu não tinha nada. Uma colega de trabalho minha, eu falei com ela que eu tinha conseguido uma limpeza, que eu não tinha nada, e ela me emprestou um balde, alguns panos, esfregona, alguns produtos de limpeza. Glória a Deus. E aí eu peguei a bolsa de viagem, que veio do Brasil para cá com as roupas, coloquei tudo dentro, pus no ombro, peguei o autocarro e fui fazer a limpeza na casa da cliente. E nesse dia eu cheguei lá e falei assim que eu não tinha aspirador. Mas eu falei com ela que não tinha sido possível levar o aspirador. Eu não falei nenhuma mentira, não foi possível levar. O motivo pelo qual não foi possível levar, Pois é. ela não perguntou, né? Exatamente. Você não precisa responder. E eu comecei as limpezas assim. Então, para mim, eu sempre uso, quando eu posto alguma coisa, eu sempre tenho o costume de colocar fé, foco e força. Primeira coisa, a gente tem que ter fé, depois tem que focar no objetivo e tem que ter força para batalhar por aquele objetivo. Amém. É não deixar palavras de maldição te barrar, é não deixar achômetros das outras pessoas te barrar e você mesmo não se procrastinar. Amém. Não parar nos primeiros obstáculos. O obstáculo vem para crescimento. Amém. Glória a Deus, gente. Deus abençoe a Fast Amém. Clean, a Amém. AG Viagens, Em Amém. nome de a vida Jesus. de vocês, a Alice, o Gael, Glória a e Deus. que, olha, que vocês impactem o mundo com esse testemunho em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês querem fazer um merchan aqui? Fala mais um pouquinho da Fast Clean, conta para o pessoal aqui onde que eles conseguem encontrar os trabalhos de vocês, os serviços de vocês. Bom, pode acessar o site www.fastcleaning.pt. Pelo próprio site consegue solicitar o orçamento. Tem um campo lá que na hora que abre o site já abre um campo do WhatsApp. Qualquer mensagem que enviarem lá já vem direto para mim. Eu que faço esse todo o tratamento dos pedidos de orçamentos. Dentro do site conseguem ver tudo que a empresa faz, como iniciou, a parte de marido de aluguel, tudo que a empresa oferece. A parte de agendamento, quem cuida é a Adriana. A AG Viagens em breve vai ter um site também, mas já está ativa, já está em funcionamento. As redes sociais. As redes sociais, né? Tem todos os contatos. E é isso. Olha, a De Fábrica ali, o Lucas faz site também, olha lá. Ó. Pode conversar com ele Aí, lá. Lucas. Que ele é fera. Seu Gente, contato. O contato da empresa é o 935-259-528. Fala direto comigo. Né? Quer que passe o seu? Não precisa. Não quer mais? Não. 935 259-528. 528. @fastcleaning.pt no Instagram, www.fastcleaning.pt. Benção de Deus. Vai lá, faz o orçamento, chama a Adriana, chama o Marcos e vai ser para a glória de Deus. Amém, gente? Amém. Gente, obrigado pela presença de vocês. Pastor, a gente Obrigada. agradece Foi um o prazer convite. estar aqui. E olha, as portas do estúdio que estão sempre abertas para vocês. Se quiser Amém. conversar,
e estamos aqui para abençoar também, em nome de Jesus. Obrigada, Amém. Amém? Em pastor. breve. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter assistido até aqui. Espero que a história deles tenha impactado a sua vida. Quero mais uma vez agradecer aqui os nossos patrocinadores, a De Fábrica, a União Estofagem, a HR Card Detail, o Talho Brazuquinha, o I Love Coxinha, a Loja da Informática e a Fast Cleaning, hoje de maneira especial. Então, que Deus possa abençoar esses irmãos que têm nos abençoado aqui e até o próximo Pode Fé. Vem comigo. Deus abençoe, em nome de Jesus.